paz do Senhor, queridos, como é que vocês estão? Que a graça do Senhor Jesus seja sempre abundante sobre a vida de cada um de vocês, amém? Hoje é quinta-feira, dia do nosso culto. Poxa vida, que saudade de estarmos juntos, né? Que saudade de ver as crianças, que saudade de estar com você, de poder abraçar, de poder conversar, de poder saber como é que estão as coisas para você. Mas infelizmente nós não podemos nos reunir, muito embora nós ainda continuamos sendo igreja, né? Um corpo espiritual, uma igreja viva, uma igreja sadia, e por isso eu quero que você aproveite esse momento para que você possa ser edificado pela palavra de Deus, amém? E eu queria falar com vocês sobre como vencer as adversidades, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento de adversidade. Nós estamos vendo aí uma confusão entre os nossos governantes, eles não sabem muito bem o que devem fazer, quais são as atitudes que devem tomar, e obviamente isso traz muitas consequências, traz consequências na economia, traz consequência no nosso relacionamento familiar, com os nossos filhos, são várias as consequências, e eu queria falar um pouco com vocês sobre esse assunto, como vencer esse momento, como vencer as adversidades que se colocam à nossa frente. Para isso eu quero usar o livro de Esdras, capítulo 6, do verso 6 ao verso 8, eu vou ler e você vai acompanhando comigo e nós vamos ser edificados em nome de Jesus, amém? Diz assim, o rei Dario enviou esta mensagem: não interfiram na construção do templo de Deus, deixe que seja construído em seu antigo local, e não impeçam o governador de Judá e os líderes dos judeus de realizarem seu trabalho. Além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus. Paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província do oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela possa nos edificar, que todas as durezas, que todas as resistências sejam quebradas, caiam por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus, e que nós sejamos edificados e fortalecidos para louvor da tua glória. Amém. Bom, a história do povo de Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, ela é sempre marcada por muita oposição. E o mundo ele se encarrega de providenciar muitos adversários. O pecado é o principal deles, porque o pecado ele leva sempre à ruína. O pecado trouxe as enfermidades, o pecado leva à cegueira espiritual e o pecado leva à morte, nós já sabemos disso, né? Trouxe ainda um outro adversário, que é a oposição promovida por pessoas que estão entrincheiradas contra os propósitos de Deus. São chamados filhos da desobediência, que Paulo se refere, que são as pessoas que são movidas por seus próprios interesses, que são governadas pelos principados e potestades das hostes celestiais da maldade, os príncipes da maldade, né? Então são pessoas conduzidas por inúmeros adversários espirituais, vamos dizer assim, né? Então, durante a história de todo o povo de Deus, sempre houve adversário, e hoje, na nossa vida, não é diferente. Nós temos adversários. Temos, por exemplo, o isolamento social como um grande adversário, a quarentena como um adversário na área econômica ferrenho, né? As pessoas estão trancafiadas em suas casas, alguns não estão saindo, isso acirra um pouco, leva um certo estresse no relacionamento com a família, com os filhos, não é verdade? Então, é um adversário. E, obviamente, que a quarentena, essa questão da economia fechada, pessoas perdendo emprego, empresas fechando, é lógico que isso é um adversário muito grande, porque não gera impostos, não gera riqueza e acaba empobrecendo cada vez mais a nossa região. Então, nós enfrentamos também a oposição de pessoas, né? Pessoas que parece que querem ver o circo pegar fogo. Você vê que os nossos governantes não se entendem, o governo federal não se entende com o governo estadual não compreende a ansiedade, a inquietação do governo municipal, e assim vai essa confusão sem fim. Ou seja, a luta do povo de Deus, ela só vai acabar, sabe quando? Quando Jesus voltar. Aí sim, quando Jesus voltar, vai acabar tudo, porque ele vai colocar ordem na casa e a sua justiça vai reinar e vai reinar para sempre. Mas até lá, queridão, queridona, nós vamos ter muita luta, né? E nesse contexto aqui, em 538, o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele foi tocado por Deus. Ele foi tocado por Deus para permitir que os judeus retornassem a Jerusalém depois de muitos anos de exílio. Nós não podemos nos esquecer que em 586 Judá caiu. Em 538, 52 anos depois, eles estavam retornando, mas ainda não era o retorno que Deus havia estabelecido. Isso só vai se concluir na inauguração do templo em 515, que vai se completar os 70 anos. Mas naquela época, quando Ciro autorizou, apenas 50 mil judeus se levantaram para sair, para retornar para Judá.
e para retornar para Jerusalém. Naquela época, a oposição, sabe qual foi? A vida cômoda. Os judeus haviam se acostumado, os judeus haviam se habituado, já tinham suas casas, seus negócios, seus parentes lá na província da Babilônia. E voltar significava renunciar a toda essa zona de conforto, renunciar a todas as conquistas que eles tiveram nesses 52 anos que eles estavam lá. E obviamente teriam que enfrentar muitas adversidades. Uma das adversidades maiores talvez seria os 1.300 quilômetros de distância, a caminhada, o perigo da viagem, salteadores, bandidos, e outra, entrar em Judá novamente, Jerusalém que estava habitada por estrangeiros, a oposição que ia se criar, e eram muitas as adversidades, né? O medo, ou seja, o pessoal preferiu a zona de conforto do que atender o chamado de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesse momento, é um toque de Deus. Andar nos caminhos de Deus não significa que você vai ter uma estrada espiritual tranquila, não significa que você vai ter lá um caminho acolchoado, não. Nós vamos ter pedras, nós não estamos numa estufa espiritual, nós estaremos sempre enfrentando adversidades. A qualquer momento nós estaremos enfrentando adversidades. Mas, porém, você tem que se lembrar de uma coisa, que o nosso Deus é um Deus de vitória. É um Deus que já conquistou a vitória na cruz. E essa vitória está disponível para mim e para você. O contexto aqui da história, então, nós vimos que teve uma grande parcela de judeus que não quiseram atender o chamado de Deus e por isso ficaram lá na Babilônia. Em breve, nós estaremos retornando com os nossos cultos e eu tenho sempre falado isso. Qual vai ser a sua atitude? Você vai continuar em casa ou você vai voltar para os cultos? Espero, sinceramente, que você seja daqueles 50 mil, na verdade, que atende o chamado de Deus e não permanecem na situação que vocês estão, mas vão cultuar e adorar a Deus na igreja junto com todos os irmãos, amém? Então, quando esses líderes chegaram lá em Jerusalém, eles iniciaram imediatamente a reconstrução do templo. Contudo, como sempre, e como todas as vezes acontece, houve muita oposição. Oposição de pessoas que habitavam naquele local, de samaritanos, de oficiais persas, e a obra foi paralisada, conforme nós vimos lá no capítulo 4, no verso 24. E ficou assim por 16 anos. A obra ficou paralisada por 16 anos. E somente foi retomada quando o rei Dario ele assumiu o governo. Logo no primeiro ano que ele assumiu o governo. E para isso eu quero destacar a primeira lição que nós tiramos desse texto, que é a paciência para esperar que os propósitos de Deus se cumpram. O problema é que nós somos imediatistas. Nós achamos que porque muitas vezes o vento está favorável, as coisas já vão se cumprir imediatamente. E não é assim. Por quê? Porque Deus tem um plano, porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Imagina a ansiedade e o desejo desses líderes judeus e do povo que estava retornando para Jerusalém e queriam reconstruir o templo. A reconstrução do templo ela era cheia de significados, né? A restauração do local de adoração, onde você vai adorar a Deus. Nós todos estamos ansiosos para voltar logo o nosso culto na igreja, para que nós possamos ir lá na igreja, adorar a Deus junto com os irmãos, numa união, numa comunhão, que vai ser tremendo, né? Ali significava também a restauração da aliança, porque Deus havia dito o seguinte, que se o povo pecasse, ele iria transformar aquele local num opróbrio, ia se transformar num local de zombaria. Ou seja, o povo pecou e a aliança foi rompida. Então, com a restauração do templo, haveria a restauração da aliança. Todos veriam que Deus havia restaurado a aliança com o povo judeu. E além disso, também significava a restauração da identidade como um povo de Deus, porque eles estavam dispersos, eles estavam espalhados. E, logicamente, que se eles fossem agregados novamente no único local, eles restaurariam a sua identidade como povo de Deus. Certamente, nesse momento, você está vivendo um momento singular na sua vida. Como os judeus viveram naquela época, você pode estar vivendo agora. Você pode, por exemplo, estar esperando uma resposta de Deus para algo que você tem orado, que você tem clamado a Deus. Ou você pode estar vivendo um momento de muita diversidade, enfrentando muitos desafios, muitas situações complicadas. Ou ainda você está vendo a promessa de Deus se aproximando. Imagine, os israelitas esperaram 16 anos para o cumprimento da promessa. 16 anos. E eles não desistiram. E a mensagem que eu vejo aqui é que você também não desista. Você não deixe de confiar em Deus. Você seja como aqueles judeus que confiaram 16 anos e esperaram até que o templo fosse completamente edificado. Confiaram na provisão, confiaram na promessa,
confiaram na palavra e confiaram acima de tudo em Deus. Amém? Deus cumprirá todos os seus propósitos. Todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Ele é soberano e tem um plano perfeito e que muitas vezes eu e você, devido às nossas limitações, devido muitas vezes à nossa incapacidade, pelo fato de nós sermos temporais, nós não conseguimos compreender. Pelo fato muitas vezes de nós pertencermos a uma geração fast food, que quer tudo na hora. Às vezes a gente não tem paciência para esperar, mas nós precisamos esperar. É importante confiar e ter fé, mesmo quando as coisas parecem estar indo em sentido contrário. Eu imagino quantos pais, quantas pessoas fizeram planos esse ano de conquistas, de viagens, de férias e de repente perderam os seus empregos, né? Então você tem que confiar em Deus. Você tem que continuar sabendo que Deus está no controle dessa situação. A confiança nos conduz obrigatoriamente a uma resposta de Deus. Quando você confia em Deus e você segue o caminho que Deus traçou para você, mesmo na adversidade, esse caminho ele vai te levar para algum lugar. E esse lugar é a resposta de Deus para a sua vida. É o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Preste atenção no texto. Olha o que diz lá o verso 6. O rei Dario enviou esta mensagem. Verso 7. Não interfiram na construção do templo de Deus. Deixe que seja reconstruído em seu antigo local e não impeçam o governador de Judá e os líderes de Israel, os líderes dos judeus, de realizarem o seu trabalho. Você prestou atenção? Quando você obedece, quando você tem paciência, quando você confia, automaticamente Deus te conduz para a resposta dele, que é o cumprimento da sua promessa, o cumprimento do seu plano. Deus é soberano, Ele está no controle da situação. E o rei Dario, muito embora fosse ímpio, ele estava a serviço de Deus. Dentro do governo soberano, todas as coisas, preste atenção, todas as coisas irão cooperar para que o plano de Deus seja integralmente cumprido na sua vida. Do mesmo jeito que Deus conduziu o rei Dario a uma decisão favorável, certamente Deus vai conduzir muitas coisas ao seu redor para que cooperem, para que o plano dele seja realizado na sua vida. Deus fará o mesmo comigo e com você. Tá? E vai conduzir ao momento favorável, a que seja cumprida a sua boa, perfeita e agradável vontade em cada um de nós. Mas há uma outra verdade, que eu preciso que você esteja conectado e que você compreenda. Deus usará todos os recursos disponíveis ao cumprimento dos seus propósitos. Preste atenção no texto. Vamos ler novamente o verso 7. Ele diz assim: além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo. Paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Você está compreendendo? Você está entendendo o que Deus está mostrando para mim e para você? Eu gostaria que você se lembrasse que Deus, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e de todos os recursos que nele existem. Olha só, havia apenas um pequeno grupo de pessoas. Não era um exército, como aconteceu na época que o templo foi edificado por Salomão, que haviam milhares e milhares de pessoas construindo aquele templo. Não havia isso, não era isso. Havia apenas um pequeno grupo de pessoas que eram dedicadas a Deus e que queriam agradá-lo em primeiro lugar. É isso que você tem que prestar atenção. Deus não precisa de grandes coisas para realizar a sua obra. Deus precisa apenas de pessoas que sejam fiéis e queiram ser usadas por Ele, que queiram viver um estilo de vida que agrade a Ele, que queiram viver segundo o propósito dEle. Aquele pequeno grupo, ele era fiel. E ele iniciou o trabalho confiando que Deus daria toda a providência necessária, toda a provisão material que era necessária para cumprir a sua promessa. Eles sabiam que eles não tinham as coisas necessárias na mão, eles sabiam que o que eles possuíam era muito pouco, eles sabiam que eles eram poucas pessoas, mas eles confiavam em Deus. Eles não colocavam a confiança neles e nem nos recursos que eles possuíam, mas eles confiavam naquilo que Deus estava providenciando para eles. Uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes ele disse: não confie na provisão, confie no provedor. Essa é uma dica extraordinária. Portanto, continue fiel. Continue confiando no provedor e na providência que Ele vai dar para você. As promessas que Ele fez certamente se cumprirão. A sua misericórdia já nos alcançou. Então vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena seguir o Evangelho da salvação, o Evangelho do Reino de Deus, a graça do Senhor Jesus. E eu peço para você que, por favor, preste atenção no texto. Deus usou
os recursos do rei da Pérsia para poder abençoar e seus planos sejam cumpridos. Você compreendeu? Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus vai usar todos os recursos que estão ao seu redor para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Beleza? Então não se concentre no pouco que você tem, mas confie no que Deus é capaz de prover para a sua vida. É nisso que você tem que confiar. E nesse momento eu chamo a sua atenção para essa verdade. A sua persistência, ela deve estar atenta ao incentivo da palavra de Deus. Como assim, pastor? Quando você lê a palavra ela vai mostrar para você as verdades que vão incentivar você a persistir dentro do propósito de Deus. Olha o texto aqui, Esdras capítulo 6, verso 14. Observe só, com isso, os líderes dos judeus se puseram a continuar o seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Você vê? Eles foram encorajados pela pregação da palavra profética. Eles tinham um norte, eles tinham uma direção, eles tinham um rumo, eles tinham uma providência divina. O que Deus anunciou pela palavra, ele cumpriu. Você está compreendendo? A paciência para cumprir o propósito, ela deve vir pela palavra. O que nos dá paciência para esperar o propósito de Deus? É a certeza e a segurança de que nós estamos dentro da palavra e que a palavra vai se cumprir em nossa vida. A provisão dos recursos virá por quê? Para que se cumpra a palavra. E, obviamente, a palavra é que incentiva a cada um de nós a persistir. Por que tem pessoas que desanimam? Porque estão longe da palavra. Por que pessoas que desistem de seguir a Cristo? Porque estão longe da palavra. Porque deixaram que a sua fé esfriasse. Porque a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você nunca pode permitir ficar longe da palavra, se acomodar, se deixar levar pela cultura da terra, como aconteceu na época de Neemias, onde o povo se permitiu aculturar, se moldar pela cultura da terra. Não. Em nome de Jesus, não permita isso. Fique na palavra de Deus. Continue fazendo as suas devocionais, continue acessando os nossos vídeos de devocional no nosso canal lá da Igreja Missionária, Morada do Sol. Continue firme na palavra de Deus, escutando os nossos cultos online, participando dos estudos bíblicos, e você vai ver que Deus vai continuar demonstrando a sua soberania, independente da quantidade de pessoas, independente do número de pessoas, porque Ele mostra a sua soberania para aqueles que ousam confiar nele. E aí você vai ver todo o mover de Deus ao seu redor e você vai acompanhar as coisas que Deus vai fazendo. Quanto mais você confiar nas promessas de Deus através da sua palavra, mais firme você vai estar junto a Cristo Jesus e mais preparado você vai estar para enfrentar as adversidades dessa vida. Em nome de Jesus, eu peço para você, não permita que nada, absolutamente nada, te tire das tuas devocionais e de você continuar seguindo e sendo incentivado pela palavra de Deus, de continuar a persistir e a perseverar em Cristo Jesus. Certamente, toda vez que você pega a Bíblia, haverá muitos opositores. Você vai ter o serviço de casa, se você for uma dona de casa, você vai ter muitas vezes o seu trabalho, vai tocar o celular, você vai querer ver ali quem é que se é uma notificação, WhatsApp, ou muitas vezes seu filho vai entrar para poder querer te atrapalhar, ou alguém vai te convidar para fazer alguma coisa, vai aparecer um monte de adversário, mas eu peço para você, não permita que nenhum deles frustre o seu compromisso que você tem com Deus e com a palavra. Pelo contrário, as oposições muitas vezes elas vêm para cooperar conosco, para mostrar que nós continuamos fiéis, para mostrar que nós continuamos firmes com Cristo Jesus. É uma prova, e uma vez aprovado, a sua fé ela é renovada, a sua fé é fortalecida para que você continue na presença de Deus. Então eu te peço, continue firme, continue confiante, sabendo que nesse exato momento essa palavra ela veio para te dar certeza de que Deus não está indiferente à sua situação. Pelo contrário, Ele está trabalhando nela. Amém? Então que você continue firme com Cristo Jesus, confiando na palavra de Deus, confiando nas providências divinas, sabendo que Deus está trabalhando por você em meio à adversidade.
E fazendo isso, ficando com Jesus, fazendo as suas devocionais, orando sempre, tenha certeza, nós vamos passar pela adversidade e nós vamos vencer todos os obstáculos que estiverem na nossa frente. Amém? Deus abençoe sua vida, que você continue firme, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com todo o seu povo e com cada um de nós. Não se esqueça, se você curtiu, dá um like, se inscreva no canal, acione ali as notificações e, por favor, divulgue. Mande esta mensagem para o seu grupo de amigos, para o seu grupo da família, para os colegas de trabalho, para que cada um seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.